Ok, sim. Estou gravando esse vídeo aqui nesse momento porque tenho o objetivo de compartilhar a minha jornada para alcançar a fluência no inglês. Bem, eu já venho estudando inglês há um bom tempo, eu creio que há bastante tempo, mas eu tenho um problema em relação ao estudo do inglês, porque eu nunca mantive um foco até chegar à fluência. Também nunca fiz inglês em colégio, esses colégios comuns, esses colégios tradicionais. Já fiz alguns cursos online, mas nada assim tão grandioso. E geralmente a maioria dos estudos em relação ao inglês sempre foi mais por conta própria. Sempre tentei, na maioria dos casos, sempre tentei ficar fluente por conta própria, estudando pela internet, mas nunca segui assim um método para valer de maneira constante até chegar à fluência. Sempre segui vários métodos e tenho uma autocrítica com relação a isso, porque eu sempre começo a estudar, mas devido à correria, em relação ao trabalho, à família, enfim, a tempo, eu acabo não seguindo uma constância. Sempre paro e depois retorno novamente, depois paro. E meu inglês, ele nunca assim decolou. Cheguei a um certo nível, não sei dizer se é um nível básico ou intermediário. Creio que eu estou ali beirando o intermediário, porque eu escutar bem, consigo escutar bem certo tipo de assunto. Geralmente um assunto básico do inglês eu consigo escutar. E conheço bastante palavras, eu creio, que por volta de 2.000 palavras, mas eu diria que seria mais vocabulário passivo, tipo, quando eu estou escutando eu consigo identificar essas palavras e consigo entender, mas para me comunicar, essas palavras elas não vêm em minha mente de forma automática. E esse ano eu decidi buscar a fluência de forma definitiva, porque, assim, eu trabalho com desenvolvimento de sistema e é extremamente importante para mim o inglês. Inclusive, minha conta do LinkedIn, vários recrutadores entram em contato comigo e já perdi várias oportunidades. Muitas vezes eu nem respondo os recrutadores. E já fiz algumas entrevistas também em inglês, mas foi bastante ruim, porque meu inglês eu creio que ainda não é o suficiente para fazer uma entrevista e me vender. Eu trabalho com desenvolvimento de sistema há mais de 14 anos e tenho uma certa experiência na área de tecnologia, mas meu inglês ainda não é o suficiente para eu trabalhar na gringa. Então, esse é um dos meus objetivos, é ficar fluente em inglês e abrir um leque de oportunidade, né? Então, eu resolvi seguir um determinado método, e meu método é o seguinte: foco. Nesse momento eu irei focar em entrevista de emprego. Meu objetivo é tentar ficar fluente em assuntos específicos. Eu dividirei minha fluência em tópicos e de início eu vou selecionar 10 tópicos mais urgentes, importantes, essenciais para mim no momento, para que eu
busca a fluência. E eu tentarei ficar fluente nesses tópicos passo a passo. Escolherei um tópico e ficarei fluente nesse tópico. Depois que eu ficar fluente nesse tópico escolhido, eu partirei para um outro tópico. E assim por diante. E meu foco vai ser mais habilidade de fala. Tentarei adquirir o máximo de vocabulário, de conhecimento referente àquele tópico e focar na fala. Focar em ficar fluente na fala em relação àquele tópico. Tipo, poder falar sobre determinado tópico em uma determinada quantidade de tempo, de uma maneira eloquente, clara e sem cometer muitos erros. Eu acho que esse método pode funcionar para mim. E o primeiro tópico que eu escolhi foi, no caso, entrevista de trabalho, porque é extremamente importante para mim, nesse momento, eu ficar fluente em entrevista de emprego, não tanto na entrevista técnica como na entrevista inicial, que geralmente é com os recrutadores, que geralmente eles fazem umas perguntas padrão, preciso ficar fluente nessas perguntas padrão, e depois, na segunda fase, preciso me aprofundar em entrevista técnica, referente à minha área, então será importante também. E estou mais confiante. Estou achando que meu inglês está melhorando um pouco, estou sentindo um progresso, porque eu mudei minha abordagem de estudo. Eu estou focado mais em praticar a fala. Era uma coisa que eu não fazia estudando inglês. Sempre foquei mais em leitura e escuta, mas nunca foquei muito assim em falar. E tentarei usar esse método. Eu creio que para mim vai ser bastante interessante e eu terei um aproveitamento melhor, porque estarei praticando a minha fala, também pretendo praticar a escrita. Eu creio que se eu estudar dessa forma, focando nos meus pontos fracos, eu conseguirei o meu objetivo, que é ficar fluente em inglês. E então, esse é o meu objetivo. Também pretendo criar um aplicativo que me auxilie nessa jornada, porque eu tenho uma certa dificuldade em manter um foco, a questão da procrastinação, né? E isso prejudica bastante no caso, meu progresso. E esse aplicativo, eu pretendo criar esse aplicativo e utilizar, no caso, os conceitos de Kanban desse aplicativo. Criarei, de repente, posso criar Kanban com Scrum, né? Criar uns cards, criar uma aplicação, uma interface com vários cards onde a pessoa possa criar esses cards e usar o método Kanban para poder ir, no caso, fazendo as atividades, as tasks, e movendo, no caso, os cards de acordo com o progresso dessas atividades. E esse é o meu objetivo, vou criar esse aplicativo com o objetivo de me auxiliar no inglês e fazer com que eu elimine a minha procrastinação. Eu tenho assim, mais ou menos uma ideia de como eu farei esse aplicativo. Esse aplicativo ele seguirá, no caso, o método Scrum com o Kanban e criarei assim um backlog de task, no caso, né? De assunto a ser estudado no inglês. E usarei o Kanban, no caso, para ir, à medida que for fazendo essas atividades, tipo, no caso será um backlog de desafios. À medida que eu for avançando, que eu for finalizando esses desafios, eu vou movendo o Kanban. À medida que eu vou completando 100% das tasks, né, das atividades, eu movo o Kanban até finalizar esse projeto. Será um projeto, no caso. Eu vou criar um projeto e nesse projeto eu irei colocar vários backlogs. E o objetivo é focar, no caso, né,
Eu acho que vai ser muito interessante. Agora tô indo. Obrigado. Vamos lá ver se esse novo desafio surtirá efeito.